Oi, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar um tema bem legal, que é o mapa de risco. Lembrando que nós estamos na disciplina de biossegurança e que a gente tem falado aí nas aulas anteriores sobre o que é biossegurança, o que é ergonomia, falamos sobre rótulos, falamos sobre os riscos e hoje a gente vai focar os riscos e um instrumento para a prevenção de acidente a partir do reconhecimento desses riscos no ambiente que a gente está. Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês a tela do meu computador, né? E a gente vai trabalhar então com esse assunto. Vou devagarinho para que vocês entendam tudo e depois no nosso chat, né? Lembrando que a gente tem o chat para que vocês possam fazer as perguntas, mas ó, cá para mim, acho que não, vocês não vão ter dúvida não. Vamos lá. Mapa de risco. Eu deixei aqui para vocês uma charge muito bonitinha, né, sobre acidente de trabalho, e eu gostaria que vocês refletissem nesse momento se acidentes de trabalho e doenças ocupacionais são fatos comuns, né, de acontecer. Essa é a primeira reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Uma segunda reflexão é com relação a doenças ocupacionais. Doenças ocupacionais são doenças que as pessoas adquirem no trabalho. Também gostaria que vocês refletissem, será que doenças ocupacionais são doenças comuns da gente ver, da gente acontecer? Você vê, a gente está na iminência de uma doença que é ocupacional e que o governo está teimando em dizer que não é, que é o Covid, né? Essas profissionais que estão adquirindo a doença, os enfermeiros, auxiliares, técnicos, médicos, fisioterapeutas, que estão adquirindo a doença, como não é ocupacional, né? Então tem aí uma questão aí do governo que está querendo colocar essa doença como não sendo ocupacional. Então, a doença ocupacional é toda doença que a gente adquire no trabalho, com relação a todos os riscos que a gente corre no próprio trabalho, né? Então, isso é relativo a uma discussão aí para a gente fazer e uma terceira reflexão para vocês pensarem, né? O que é de fato uma doença ocupacional e se, por exemplo, essa questão que a gente está vivendo do Covid é ou não é uma doença ocupacional. Então tá aí essa charge, né, de acidente de trabalho. E aí mais uma provocação para vocês, como é que será que as empresas lidam com a questão do acidente de trabalho? Que instrumentos que a gente tem de prevenção, o que é feito para prevenção? Então, tudo isso aí vamos pensar com vistas primeiro a entender o que é um risco, né? Então a gente trabalhou nas aulas passadas com os tipos de riscos que a gente está sujeito: risco biológico, risco físico, risco ergonômico, risco químico, risco de acidente, e é justamente com base nisso que a gente vai trabalhar o mapa de risco. O mapa de risco ele é uma representação gráfica dos riscos potenciais de um determinado ambiente, tá bom? Então, vamos seguir aqui para o segundo slide. Aqui nesse segundo slide, eu apresento para vocês os riscos. Na verdade, eu reapresento, né? Porque vocês já conhecem, a gente já trabalhou esse assunto. Então, aqui a gente tem o grupo verde, que é o grupo dos riscos físicos, e aí a gente tem ruído, vibração, radiação ionizante, não ionizante, frio, calor, pressão, umidade e qualquer outra situação física. A gente tem o grupo vermelho, que é do risco químico: poeira, fumo, névoa, neblina, gases, vapores, substâncias compostas, produtos químicos em geral, aerodispersóides, que é o que faz aerossol, né? E outras situações operadoras de risco químico. O marrom é aquele que a enfermagem, né, o pessoal profissional da saúde conhece bastante, que é o risco biológico, e aqui a gente tem vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos, prions. Vocês sabem o que são prions? Está escrito aqui no textinho, ó, partícula de proteína, né, que deriva, né, de bactérias. Quando a bactéria ela se dissolve, ela ainda mantém os prions, né, e os prions são passíveis de causar doença. Acho que vocês nunca ouviram falar nisso, né? Tem também insetos nocivos e animais peçonhentos e qualquer outra situação biológica que possa gerar um acidente. A gente tem também o grupo amarelo, que é o risco ergonômico, e aqui a gente tem o esforço físico intenso, que a gente faz muito na enfermagem para mobilizar paciente. A gente tem o levantamento e transporte, aqui está dizendo manual de carga, né? Mas no nosso caso é paciente. A gente mobiliza o paciente, levanta, põe na cadeira, põe na maca, transfere da maca para a cadeira, e tudo isso é um levantamento e transporte de peso, né? Exigência de postura inadequada, então, por vezes, se a gente não mantém a
a articulação numa posição correta, quando a gente mobiliza o paciente, isso pode gerar doença, está relacionado a risco ergonômico, controle rígido de produtividade, que é quando o pessoal fica em cima de você para você fazer o serviço de uma maneira rápida, trabalho em turno noturno, o noturno é muito desgastante, né, fisicamente, jornada prolongada, que são as jornadas, por exemplo, que hoje a gente está tendo, a gente sempre teve jornadas de 12 horas, né, mas as nossas jornadas geralmente são 12 horas por descanso de 36. E a proposta agora é que a jornada, nesse momento, né, de pandemia, que a nossa jornada seja 12 por 24, ou seja, você descansa um dia e trabalha um dia. É bem pesado isso, gente, principalmente numa situação que você está com uma carga excessiva de trabalho, né? A monotonia e repetitividade, a gente tem isso na enfermagem, mas não a ponto de lesionar articulações, às vezes sim, também, dependendo da situação, né? E qualquer situação que gere um estresse físico para o seu organismo e psíquico é risco ergonômico. E a gente tem aqui o azul, que é o risco de acidente, que são os arranjos físicos inadequados, máquinas e equipamentos sem proteção. Arranjo físico a gente tem, lembra que eu contei para vocês que eu tinha um armário muito baixinho numa sala de emergência e um funcionário meu, ele bateu a cabeça, né? Então isso é um exemplo. Máquina e equipamento sem proteção, lembra que eu comentei com vocês do raio-x, que ele estava com uma rodinha quebrada e essa rodinha fez com que ele declinasse para cima do paciente, para que não acontecesse o acidente, o meu funcionário foi segurar e acabou se ferindo. Então, tem isso também. Ferramentas inadequadas, defeituosas, né? Então, às vezes a gente pega uma tesoura que ela não está muito bem e acaba cortando o que não deve, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio, explosão. A gente trabalha com oxigênio, né? O oxigênio, ele é um gás combustível, armazenamento inadequado, animal peçonhento, enfim. Aí estão os riscos, reapresentei para vocês, e para o mapa de risco a gente trabalha com cores. Então, todas as vezes que a gente fala agente físico é verde, agente químico é vermelho, agente biológico é marrom, agente ergonômico é amarelo, e acidente ou agente mecânico a gente vai falar azul. Então, a gente vai trabalhar com essas cores para a construção do mapa de risco. Então, isso é importante que vocês guardem. Falei e não conceituei mapa de risco, mas se eu tampasse, né, para que vocês não lessem, e perguntasse para vocês o que é um mapa de risco, eu acho que agora vocês já conseguiriam dizer, né? Então, o mapa de risco ele é uma representação gráfica de situações de risco dentro do ambiente de trabalho, dentro de um determinado ambiente de trabalho. E são riscos que podem acarretar um prejuízo para a saúde da pessoa, gerando um acidente ou gerando a doença propriamente dita. Então, isso é um mapa de risco. Quais são os objetivos que o mapa de risco tem? Bom, se ele é um elemento gráfico que vai mostrar quais são os riscos, né, que a gente está sujeito em um determinado local, então o objetivo dele é fazer um diagnóstico e conscientizar as pessoas, divulgar que risco que aquele lugar oferece e como a pessoa pode se proteger a partir daqueles riscos que estão sendo oferecidos naquele local de trabalho. Então, esses são, de fato, os objetivos, tá? Como que a gente faz para elaborar um mapa de risco? Então, antes de desenhar o mapa de risco, a gente precisa conhecer o processo de trabalho, ou seja, onde que a pessoa está trabalhando, como é o espaço físico, o que ela faz lá, quantos trabalhadores tem, qual é a jornada, qual é o perfil daquelas pessoas, o que elas manipulam, o tempo que elas ficam, que período do dia elas trabalham. A partir disso, a gente vai identificar o risco no ambiente, então é bem legal você ir lá para o ambiente, questionar os funcionários, deixar que eles falem. Também observe nesse ambiente as medidas preventivas que eles tenham, por exemplo, tem EPI? O que é EPI mesmo? Não vou falar. EPC? O que é EPC? Também não vou falar. Se eles têm medida de organização do trabalho, medida de higiene, de conforto, tudo isso você tem que observar. E a partir disso, você vai levantar as situações problemáticas. A gente chama isso de indicador. Indicador é uma expressão numérica que vai te dizer, que vai te dar número preciso de doença ocupacional, de lesão, de acidente de trabalho. Esse dado toda empresa tem. Quantos acidentes de trabalho a gente tem? Que tipo de acidente? Que tipo de lesão ocupacional que a gente tem aqui? Então, tudo isso, esse dado, a empresa te dá por meio de indicador. Um dia vocês vão aprender, quando a gente fala de auditoria, vocês vão aprender muito bem o que é indicador, mas já vão fazendo a cabeça com relação a esse assunto.
Aí a gente levanta, né, toda a questão ambiental, principalmente a partir de um layout. A gente trabalha com um desenho que a gente chama planta baixa, um desenho que você, como se você estivesse vendo de cima aquele ambiente que você vai fazer o seu desenho. E aí você começa a partir de estruturas geométricas, círculos, a colocar e cores, né, a colocar o mapa de risco. Bom, essa primeira parte eu vou concluir com vocês. Essa parte 1, né, do vídeo eu vou concluir agora e depois eu vou continuar a partir do passo a passo no segundo vídeo, tá bom? Até já, galera!